Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Jornal das 5 com o Vasco Maldonado Correia. Começamos com as enchentes na fronteira do Nepal com o Tibete. Há uma portuguesa entre os desaparecidos. Uma atualização feita na última hora por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Essa cidadã nacional que está desaparecida estava num grupo de um posto fronteiriço no lado do Nepal. A última atualização aponta para mais de 90 mortos e quase 400 desaparecidos depois da enxurrada entre a fronteira do Nepal e Tibete. Connosco em estúdio temos o jornalista do Observador, Martim Madeira. E Martim, convém perceber, antes de mais, o que é exatamente uma enxurrada. No fundo, é uma corrente violenta e rápida de água. Isto é o que diz também o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Nepal, que também indica que isto tudo começou devido a um tremor de terra que originou um enorme deslizamento de terras que depois bloqueou e fez transbordar o rio Bekotoshi. Foi por volta das 9 da manhã locais e, para além disso, o Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado da Montanha, em Katmandu, explica que este terremoto originou uma avalanche de gelo e rocha que depois acabou por bloquear o rio e atribui parte da culpa desta avalanche ao aquecimento global. Isto porque o Nepal é vulnerável a inundações causadas por lagos glaciares, muitas vezes descritas como tsunamis terrestres, ou seja, a massa de água fica tão cheia que depois transborda e gera este fenómeno destrutivo. E Martim, falavas nesse fenómeno destrutivo, como é que ficou a região depois da passagem dessa enxurrada? Foi como é descrito, foi um autêntico tsunami no solo, uma leva de água que levou tudo à frente, casas destruídas, submersas, outras completamente consumidas pela terra e pela lama, pintadas de castanho, aquele castanho lamacento que o sol traz, e depois também esta enxurrada destruiu edifícios inteiros com a pura força bruta da água. Também um homem que pilotava um helicóptero foi entrevistado pela CNN Internacional e diz que viu ondas de 6 metros de altura, nesta avalanche aquática que foi passando por vales e montanhas e deixou um rastro de destruição. Muitos dos vídeos mostram que a enxurrada abriu uma espécie, e esta é a melhor maneira que posso descrever, é uma espécie de rio gigante com a largura de um vale inteiro, um rio enorme que não só consumiu os vales do Nepal e do Tibete, como várias aldeias plantadas pelo caminho. Fica esse retrato da destruição causada por esta enxurrada entre a fronteira do Nepal e do Tibete. Uma descrição aqui feita pelo jornalista Martim Madeira. Entretanto, o exército nepalês já anunciou o resgate de 21 pessoas. O primeiro-ministro do Nepal convocou, entretanto, uma reunião de emergência da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres e o presidente Xi Jinping, presidente da China, já ordenou equipas de busca para ajudar na zona afetada de Girong. A empresa norte-americana Meta chegou já a acordo para pôr fim ao julgamento sobre o prejuízo das redes sociais para crianças e jovens e vai pagar 14 mil milhões de euros. Em causa um processo judicial movido por 29 Estados norte-americanos contra a empresa que engloba redes sociais como o Facebook e o Instagram. Esses Estados norte-americanos acusavam a Meta de conceber produtos de forma deliberada para criar dependência em crianças e jovens. Os procuradores sustentavam ainda que a empresa violou a lei de proteção da privacidade das crianças na internet ao recolher ilegalmente informações de crianças menores de 13 anos, aliás. A jornalista Rita Lourenço explica em que é que consiste esse acordo. A imprensa norte-americana revelou hoje que a Meta, a empresa de Mark Zuckerberg, concordou em pagar aos 29 estados que a processavam um total de cerca de 14 mil milhões de euros. Os pagamentos vão ser distribuídos anualmente e ao longo de 10 anos. Este número é bastante superior ao inicialmente previsto como multa a pagar pela Meta em caso de condenação, que seria o correspondente a cerca de 1.200 milhões de euros. No entanto, de acordo com a informação avançada pelo Financial Times, a empresa, que é dona de plataformas como o Facebook ou o Instagram, não admite qualquer comportamento errado. A Meta concorda, porém, em impor limites diários e bloqueios noturnos para regular o uso das redes sociais por parte de menores e ainda reforçar as ferramentas digitais para proteger crianças e jovens. Isto de forma a garantir que os pais têm mais controle sobre o conteúdo que os filhos consomem.
Parte deste acordo inclui ainda o pagamento de mais de 4 mil milhões de euros, na condição do YouTube e o TikTok concordarem em pagar o mesmo valor e implementarem também medidas semelhantes. Este acordo, alcançado hoje, encerra também ações judiciais relativas a alegações de violação de privacidade ligadas ao escândalo da Cambridge Analytica, no qual a empresa de consultoria recolheu dados pessoais de milhões de utilizadores do Facebook. Rita Lourenço, com os detalhes do acordo entre a Meta e 29 Estados norte-americanos, que põe fim a esse julgamento contra a empresa sobre o prejuízo das redes sociais para crianças e jovens. O presidente dos Estados Unidos diz que a deslocação do diretor da CIA a Moscovo foi apenas uma visita de rotina. De acordo com o Washington Post, John Radcliffe viajou num avião até a Letónia, depois parou em Moscovo ontem. A informação surge depois da administração norte-americana ter pedido a Kiev para parar os ataques contra a Rússia devido à presença de uma comitiva norte-americana de alto nível em Moscovo. O porta-voz do Kremlin já veio confirmar esta visita e no programa do apresentador norte-americano Glenn Beck, Donald Trump garantiu que a visita foi apenas de rotina e lamentou não poder dar mais novidades sobre a viagem, isto apesar de a última visita do diretor da CIA a Moscovo ter sido em 2021, há 5 anos, com o objetivo de impedir a invasão russa da Ucrânia. Ora, à Rádio Observador, no Gabinete de Guerra, o especialista em relações internacionais, Orlando Samões, diz que a forma como o presidente norte-americano desvalorizou a situação pode indicar que a visita não teve os resultados esperados. Entre assim rotina ou rotina é difícil dizer, porque na realidade é raro, ou pelo menos não vem tanto às notícias, e a última vez, o registro que temos era William Burns, e ainda foi na era Biden, e foi de facto uma viagem que não surtiu em grande resultado. E aqui, se calhar, esta forma como Trump está a colocar esta questão pode de facto anunciar que não deve ter corrido assim tão bem e que não há assim muito para anunciar. Orlando Samões refere que o secretismo à volta da intenção desta visita dá aso a especulações. Diz, no entanto, que ainda é cedo para ter certezas. Diz que o mais importante é exigir aos Estados Unidos que perceba a ameaça que a Rússia representa para a Europa e para a NATO. Para já ainda é cedo. Manter pontos de contacto entre os serviços de informação, por que não? Se calhar aquilo que poderíamos exigir aos Estados Unidos era às vezes perceber um pouco melhor de que lado está e deixar algumas das amizades do seu presidente de lado e perceber que a Rússia está e mantém uma atividade de cariz muito agressivo, por vezes de guerra híbrida para com a Europa, por vezes ameaçadora em relação à zona NATO. É o que explica o especialista em relações internacionais Orlando Samões. Foi esta tarde no Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Depois dos apelos da Organização das Nações Unidas, o CDS e o Chega rejeitam retirar o projeto de lei para alterar a lei da identidade de género. Em causa os projetos do PSD, Chega e CDS, que seguiram para a discussão na especialidade e prevêem a obrigatoriedade de uma validação médica para a mudança de nome e de género no registro civil. O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos enviou uma carta ao Presidente da Assembleia da República em que explica que estas iniciativas podem ter um impacto negativo no exercício de vários direitos humanos consagrados em tratados ratificados por Portugal. Pede por isso que os projetos sejam retirados ou, no mínimo, sejam revistos. Ora, à Rádio Observador, Paulo Núncio, o líder parlamentar do CDS, já tem uma resposta. Não. O grupo parlamentar do CDS rejeita a ingerência de um representante das Nações Unidas no processo legislativo parlamentar. Consideramos mesmo que o apelo feito por este representante à retirada do projeto de lei do CDS atualmente em discussão no Parlamento é uma interferência absolutamente injustificável no processo legislativo português que não pode deixar de merecer a nossa mais absoluta rejeição. Paulo Núncio garante por isso que a proposta do CDS vai avançar. A nossa proposta mantém-se, vamos defendê-la na íntegra e para nós, em Portugal, estas terapias hormonais para mudança de sexo em crianças têm que acabar de vez. O presidente do grupo parlamentar do CDS, Paulo Núncio, entrevistado pelo jornalista Martim Madeira. Entretanto, também o Chega já reagiu e diz que não vai retirar o projeto de lei. Na rede social X, André Ventura defende que o diploma apresentado pelo partido é absolutamente razoável por considerar inaceitável e injustificável que seja permitido a uma criança mudar de sexo. Mas o Bloco de Esquerda desafia o PSD a retirar este projeto sobre a identidade de género. O deputado Fabiano Figueiredo pede ao maior partido do governo que faça um exame de consciência. O PSD tem que pôr a mão na consciência e decidir se quer arrastar Portugal para o vexame internacional de
passar a fazer parte dos países que recuam em matéria de direitos humanos. Por isso, o PSD deve pôr a mão na consciência, abandonar a agenda do Chega que tem copiado e legislar com base na ciência em vez de ir atrás das guerras culturais da extrema-direita. Fabián Figueiredo, deputado do Bloco de Esquerda, em declarações à agência Lusa. A carta da ONU que chegou ao gabinete de José Pedro Aguiar Branco surge depois do deputado único bloquista e da eurodeputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, terem feito queixa às Nações Unidas sobre a possibilidade da reversão da lei sobre a autodeterminação de género em Portugal. No futebol, João Palhinha já é oficialmente jogador do Benfica. Por 14 milhões de euros mais 5 em objetivos, a transferência foi oficializada hoje à CMVM. Palhinha chega do Bayern Munique e garante que vai dar tudo pela nova camisola. Tem sido um começo de época bastante bom. A expectativa é muito grande, como todos sabemos, ao representar o Benfica. E neste momento sou mais um a ajudar, a dar tudo pelo clube. Não tenho dúvidas que toda a estrutura, toda a massa adepta também anseia para a conquista de títulos e é manter, acima de tudo, o Benfica a voar ao longo da época, com muitos momentos que vamos passar, como em tudo na vida, difíceis, mas há que manter o barco sempre estável, junto dos adeptos, junto de toda a estrutura, porque não tenho dúvidas nenhumas que toda a estrutura, todos os adeptos do Benfica querem conquistar algo bonito esta temporada. Simplesmente venho para ajudar. O médio português já era um desejo antigo do Benfica. Palhinha explica que Marco Silva e Rui Costa foram fundamentais para o desfecho do negócio. Trabalhar com um treinador que já me conhece do passado, mesmo antes, quando eu estava na altura na formação, e depois posteriormente quando esteve comigo no Fulham, teve muito peso também na minha decisão, a verdade é essa. Toda a força que ele fez também para que eu me juntasse ao clube, quer ele, quer o presidente, toda a estrutura, toda a vontade de me terem aqui foi decisiva também para isto acontecer e, portanto, o mínimo que posso fazer é retribuir todo o esforço que a estrutura fez, treinador, presidente e todo o apoio que eu também senti da massa adepta ao quererem-me no clube. Portanto, vou dar o meu melhor, isso podem ter a certeza. As primeiras declarações de João Palhinha de Águia ao peito, ele que fica com um contrato válido até 2030. João Palhinha, que passou grande parte da carreira ao serviço do Sporting, mas o Benfica revelou hoje que o jogador já é sócio dos encarnados desde 2005. É o sócio número 47.645, é o que se pode ver no vídeo de apresentação do novo médio defensivo das Águias. Apesar desta afiliação, durante a carreira, João Palhinha percorreu toda a formação em clubes de Lisboa, a Alta de Lisboa, o Sacavenense e o Sporting. Como sócio, passou pelo Belenenses, pelo Moreirense e pelo Sporting de Braga. Venceu o primeiro campeonato da carreira em 2021 com o Sporting. Em 2022 teve a primeira experiência no estrangeiro, nos britânicos do Fulham, onde foi treinado por Marco Silva, que reencontra agora na Luz. Passou também pelo Bayern Munique em 2024, teve poucos minutos na Alemanha. Antes de regressar a Portugal, o médio português ainda passou pelo Tottenham na última época por empréstimo. Ao serviço da Seleção Nacional, João Palhinha já tem 37 internacionalizações. No Futebol Clube do Porto está também oficializado o regresso de Seko Fofana. O médio de 31 anos regressa ao clube da cidade invicta, cedido pelos franceses do Rennes até ao final da temporada. Fofana, que esteve na equipa azul e branca, conquistou o título nacional na época passada. Aos canais oficiais do clube, o médio explica que as conquistas do ano passado devem servir de inspiração para o futuro. Oui, je pense que c'est très important de... Acho que é muito importante deixarmos para trás o que vivemos. Isso deve inspirar-nos para o futuro em cada jogo. Todas as partidas, em casa ou fora, vão ser complicadas porque toda a gente quer derrotar o Futebol Clube do Porto. Mas somos uma grande equipa. Sabemos questionar-nos após cada jogo e sei que temos a qualidade necessária para fazer a diferença em todas as ocasiões. Por isso, vamos continuar a trabalhar e a manter esta mentalidade de vencedores para vivermos dias melhores. Et garder cette mentalité de gagnant et espérer avoir de beaux jours. Desejo do novo reforço do Futebol Clube do Porto, ele que na nova temporada vai vestir a camisola número 42.
Passam agora 14 minutos das 5 da tarde. Vasco, que outras notícias marcam também a atualidade? Morreu o ator norte-americano Tim Curry, tinha 80 anos, e, de acordo com a imprensa dos Estados Unidos, já sofria de problemas de saúde há uma década. Ele que participou em filmes como Sozinho em Casa 2, também It, o palhaço Pennywise e o filme Pista, e recebeu um Grammy em 2002 na categoria de melhor álbum falado para crianças. Na volta à Espanha, o ciclista britânico Matthew Brennan foi o mais rápido, venceu a quinta etapa que acabou há instantes, segunda vitória do atleta da Visma nesta competição. Amanhã regressa a etapa de alta montanha, tirada que vai ter 177 km e termina em Castelló, no leste de Espanha. A partir de setembro, o arquipélago dos Açores vai sofrer uma grande subida dos combustíveis, de acordo com um despacho publicado hoje em Jornal Oficial. A gasolina vai custar mais 3,5 cêntimos por litro, já o gasóleo sobe mais de 16 cêntimos por litro, aumentos que acontecem depois de 3 meses consecutivos em que se registaram descidas nos preços. O Vasco Maldonado Correia regressa às 5h30 para atualizar as notícias. Já a seguir, explicador com o advogado Paulo Sá Cunha e com André Inácio, antigo inspetor da Polícia Judiciária, para analisarmos os mais recentes acontecimentos sobre o gangue do Rolex. Este programa tem o apoio de BetClick.